Toda vez que a gente está diante de uma parada cardiorrespiratória, né, nosso primeiro atendimento geralmente se resume ao suporte básico de vida, se eu não estiver dentro da unidade hospitalar. Então, a gente faz esse atendimento na parada cardíaca no extra-hospitalar, que foi o que a gente comentou na aula passada, na aula da semana passada. E se a gente estiver no intra-hospitalar, ou se a gente tiver uma estrutura de desfibrilação e tudo de drogas, a gente pode fazer com um socorrista treinado o suporte avançado de vida, né, que é o ACLS. Depois disso, a gente tem os cuidados pós-parada que a gente vai adotar no nosso paciente, tá bom? Então, essa é a cadeia de eventos. Existe uma cadeia de sobrevivência um pouquinho diferente no extra-hospitalar para o intra-hospitalar. Vejam bem, quando a gente reconhece uma parada cardíaca no extra-hospitalar, tem um componente importante que é identificar a PCR e chamar ajuda. Lá no hospital, geralmente a ajuda já está lá, porque você já está no ambiente hospitalar, você já está com a sua equipe de prontidão. Então isso muda um pouquinho na cadeia de sobrevivência no hospitalar. Então a gente identificar a PCR, chamar ajuda e já devo iniciar as minhas compressões torácicas imediatamente. Além disso, a gente viu lá na letra D da desfibrilação, então colocar o DEA e realizar a desfibrilação se assim o paciente tiver indicação. Transporte para o departamento de emergência e os cuidados hospitalares. Essa é a cadeia de sobrevivência de uma PCR extra-hospitalar. E vejam bem, olha como é que a cadeia da sobrevivência da PCR intra-hospitalar tem algumas coisas um pouquinho diferentes. Notem que é mais importante a vigilância e identificação precoce do que eu chamar ajuda. Até porque eu estou dentro do ambiente hospitalar. Então como é que eu faço isso? Eu monitorizo, deixo meu paciente monitorizado, monitorização cardíaca, né, igual vocês estão acostumados, paciente de terapia intensiva e tudo ali, eles ficam monitorizados. E eu preciso identificar sinais de rápida deterioração clínica do meu paciente. Então, era um paciente que estava responsivo, começou a ficar responsivo. Então, a vigilância e identificação precoce da PCR fazem parte da cadeia de sobrevivência no intra-hospitalar. Identifiquei essa PCR, passo para o acionamento da minha equipe de resposta rápida para fazer esse atendimento. Geralmente todo o hospital tem um médico que fica de plantão na enfermaria para esse tipo de intercorrência. Já inicio também minhas compressões torácicas. Assim que chegar a desfibrilação, realizar a desfibrilação rapidamente indicada e os meus cuidados PCR. Então essa é a cadeia de sobrevivência no ambiente intra-hospitalar. Bom, olha que diferença interessante. Nas décadas de 80 e 90, onde você não tinha uma estrutura de time de resposta rápida e tudo, a PCR no intra-hospitalar, a sobrevida era muito baixa. Então a sobrevida era só de 4%, ou seja, a cada 100 paradas cardíacas que a gente fazia o atendimento no intra-hospitalar, só 4% dos pacientes, só 4 sobreviveriam. Tá? E isso aumentou para a época de 2009, quando os protocolos da CLS foram instalados, foram revisados e foram adotadas a estratégia de time de resposta rápida no intra-hospitalar e tudo. Então essa sobrevivência aumentou para 22,3%. Não é uma sobrevivência alta, a gente sabe, até porque parada cardíaca é realmente um quadro muito grave, mas aumentou de 4% para 22,3%. E por que fizeram nesses novos fluxogramas e tudo? Porque observaram que a PCR intra-hospitalar ela tem uma alta previsibilidade, então dá para perceber que o paciente está evoluindo mal. E, obviamente, tem melhor prognóstico porque você já tem todas as suas medicações para fazer, você tem equipamento para via aérea entubar um paciente, tudo, fazer esse suporte, tudo no intra-hospitalar, de maior prontidão do que você tem no extra-hospitalar. Então, por isso que a PCR intra-hospitalar tem melhor sobrevida do que a extra-hospitalar. Beleza. Então, vamos lá. O que é mais importante, então? A gente já falou ali que a cadeia de sobrevivência a gente é a identificação precoce e começar as compressões. Então, isso se dá, o sucesso da ressuscitação depende da minha ação rápida e eficiente. Então, eu identificar, quanto mais rápido eu identificar essa PCR e mais rapidamente eu agir, melhora o meu prognóstico. Então, como é que eu monitorizo esse paciente para ficar fazendo essa monitoração? Qual é o paciente que está me dando indício de que ele está evoluindo mal? Então, são pacientes que acabam apresentando deterioração respiratória, hemodinâmica ou neurológica rápida. Então, ele estava de um jeito de manhã, daqui a 2 horas você examinou de novo, ele já está com um quadro muito mais grave, com uma deterioração importante desses sintomas clínicos, beleza? Depois que o paciente é identificado com a PCR, a gente aciona a equipe de resposta rápida, que geralmente é um médico hospitalista, que tem treinamento em suporte avançado de vida. E a gente precisa evitar, depois que foram feitas as medidas para reanimação cardiopulmonar,
esse atraso na transferência para UTI geralmente está associado ao aumento de mortalidade. Então, o paciente que acabou de ter uma PCR, ele é a indicação clássica de CTI e eu não posso atrasar essa minha remoção para CTI. Quanto mais rápido ele para CTI, melhor o prognóstico deste paciente, ok? Beleza. E qual a gente já falou aqui de reconhecimento precoce, tudo, e ênfase nas compressões torácicas. Vamos lá, o que é parada cardíaca? O meu coração está totalmente parado. Então ele não está bombeando sangue para nenhum órgão vital, né? Principalmente, por exemplo, o cérebro. E a gente sabe que o cérebro é um tecido neurológico, um tecido neuronal, que se ele ficar muito tempo isquemiado, ou seja, sem oxigênio, sem sangue com oxigênio, eu acabo tendo lesões neuronais irreversíveis, lesões neurológicas irreversíveis. Então, meu cérebro vai sofrer. Então, qual que é o princípio de eu fazer compressões de alta eficácia no meu paciente? Eu substituir essa função de bomba do meu coração. Então, eu fazendo essa pressão no tórax do meu paciente, comprimindo esse coração, eu acabo jogando aquele sangue que entrou dentro do meu coração para frente. E acabo substituindo essa função cardíaca. Lógico que não é com a mesma eficácia de um coração que está batendo, mas eu acabo oxigenando meus órgãos vitais, principalmente o cérebro. Então, esse é o objetivo da minha compressão torácica. Tá? E como é que eu faço uma compressão torácica de alta eficácia? A gente vai ter algumas coisinhas que a gente vai comentar o que é importante para fazer uma compressão torácica nos slides para frente. Mas lembrando que as compressões torácicas são feitas sempre intercaladas com uma ventilação na taxa de 30/2, ou seja, a cada 30 compressões torácicas que eu faço duas ventilações. O que é mais importante se eu estou falando para vocês? Caramba, se eu tiver que. Não dá para eu fazer as duas coisas, ventilação e compressão. Qual que é o mais importante? Compressão. Definitivamente a ênfase deve ser nas compressões torácicas e o paciente a gente deve evitar o máximo período sem compressão torácica. Então, o tempo inteiro que o paciente estiver parado, a gente está fazendo as compressões torácicas, ok? Sempre lembrem disso. E a gente segue essa métrica de 30/2. Caso o paciente esteja entubado, ou seja, numa via aérea definitiva, aí não. Aí a gente continua fazendo a compressão torácica num ritmo de 100 a 120 compressões por minuto, tá? E faço uma ventilação a cada 5 a 6 segundos, sem parar a compressão para ventilar. Eu faço os dois atos continuamente, se eu estiver numa via aérea definitiva ou entubado. Caso não, caso eu esteja fazendo a ventilação com a minha bolsa válvula máscara, ou seja, meu ambu, aí são 30/2. Ou respiração boca a boca também, 30/2. Beleza? Eu preciso monitorizar meu paciente, colocar os eletrodos nele e assim que eu tiver o meu desfibrilador, eu preciso analisar o ritmo que o meu paciente parou. Então eu preciso analisar esse ritmo o mais rápido possível. Beleza, então lembra que a gente já comentou lá no ABCDE? Sempre que o DEA chegou, ele acabou de chegar, eu não preciso continuar mais 2 minutos de compressão, não preciso fazer mais nada. Eu vou parar, instalar o DEA no meu paciente e vou. O DEA, nesse caso, não vai ser o DEA, vai ser o desfibrilador, porque a gente está no intra-hospitalar. Eu coloco o desfibrilador e vou checar o ritmo do paciente assim que o meu desfibrilador chegar, se estar disponível na minha mão. Então, só ressaltando, não preciso esperar passar 2 minutos. Chegou o desfibrilador, eu imediatamente coloco ele no peitoral do meu paciente, checo meu ritmo, sempre, beleza? E aqui que eu já tinha acabado falando no slide anterior, o paciente com a via aérea avançada, ou seja, o paciente que está entubado, eu forneço uma ventilação a cada 5 a 6 segundos, enquanto são aplicadas compressões torácicas contínuas. Então eu só faço 30/2 se o paciente não estiver entubado. Caso ele esteja entubado, ou seja, uma via aérea avançada, eu faço 100 a 120 compressões por minuto, sem parar, e faço uma ventilação a cada 6 segundos, beleza? Ok, continuando, quais são os ritmos que nós temos de parada cardíaca? A gente tem só 4 ritmos de parada cardíaca, tá bom? Então a gente tem ali o primeiro ali, ó, ritmo de fibrilação ventricular. O que é fibrilação ventricular? Significa que meu ventrículo não tem a contração ventricular adequada, ele fica tremendo, ele fica fibrilando. Então esse é meu primeiro ritmo. Observem que os QRS são totalmente anárquicos, eles não seguem uma forma, uma métrica regular. Tudo realmente parece que o ventrículo está tremendo. O ventrículo está totalmente, parece que um ventrículo convulsionando.
Então não tem nenhuma regularidade no ritmo totalmente irregular, totalmente anárquico, cada QRS é de um jeito. Eu não observo aquele padrão de QRS, de PQRS, não tem onda P anteriormente. Então a fibrilação ventricular é esse primeiro ritmo que a gente tem ali, ok? O segundo quadrinho, a gente tem a taquicardia ventricular. Vamos lá, uma taquicardia, ou seja, meu ventrículo está batendo muito rápido. Notem então que esse ritmo, olha, o QRS acaba sendo igualzinho. Ele tem um QRS sempre igualzinho, só que é um QRS largo. Então isso quer dizer que é um QRS que está sendo originado no meu ventrículo. Então uma taquicardia que é originada lá no meu ventrículo, ok? Então esse é o conceito de taquicardia ventricular. Esses dois ritmos, a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular, são os dois ritmos chocáveis. São os dois ritmos que nós temos indicação de desfibrilação com o nosso desfibrilador. E esses dois ritmos de embaixo, ó, a gente tem o AESP, que é atividade elétrica sem impulso. Então ele tem o PQRS estreitinho. Observe a diferença do QRS. É um QRS estreito, tá vendo? Não é um QRS largo, igual da taquicardia ventricular. Então eu tenho essa atividade elétrica sem pulso, ele tem atividade elétrica, então só olha esse elétrico e fala, pô, parece até um ritmo sinusal. E realmente parece, só que eu palpo o pulso do meu paciente e o pulso está ausente. Então esse é o conceito de atividade elétrica sem pulso. E o quarto diagrama ali a gente tem a assistolia, que o próprio nome já diz, ausência de contração, ausência de batimento, está parado, não tem sístole. Então essa é a nossa linha reta, que é o pior prognóstico de ritmo de parada cardíaca. É o que menos volta, é o que mais está associado à mortalidade. Tá? Então esse definitivamente é o pior ritmo. E lembrando que a ESP e a sistolia são ritmos não chocáveis, diferente da fibrilação ventricular e da taquicardia ventricular, que são nossos dois ritmos chocáveis ou desfibriláveis, ok? Beleza, então lá no intra-hospitalar, como é que a gente vai fazer a nossa RCP? A gente já falou que o principal item, o item inicial da cadeia de sobrevivência é identificação precoce. Então tava lá meu paciente monitorizado, teve uma deterioração neurológica súbita, eu falei, caramba, tem alguma coisa acontecendo. Identifiquei que meu paciente está com PCR. Naquela mesma situação, ABCDE, exatamente igual. Perdão aqui, vamos só continuar aqui que fui interrompido rapidinho. Então vamos lá, a gente identificou rapidamente a nossa PCR, fizemos a identificação precoce, do mesmo jeitinho, ABCDE, a gente vê lá se o paciente está responsivo, chequei responsividade, não está, chequei via aérea, retifiquei a via aéreazinha dele, vi se ele está respirando e tudo, já palpei pulso, PCR, identifiquei a PCR. Então a primeira coisa, iniciar as minhas compressões na frequência de 30 para 2. Além disso, lá no hospital eu não vou fazer respiração boca a boca, porque eu tenho dispositivos para me assessorar. Então eu tenho esse dispositivo bolsa máscara, bolsa válvula máscara, onde eu vou colocar um recipiente de oxigênio, um reservatório de oxigênio e vou ofertar o oxigênio a 100% para o meu paciente. Então eu ligo essa bolsa e é com ela que com essa máscara que eu vou fazer a minha ventilação, não é boca a boca no intra-hospitalar, tá bom? Além disso, devo colocar os eletrodos no tórax do meu paciente e o monitor ligado assim que disponível e eu checar ritmo assim que ele chegou para mim. Então, sempre que chegou o desfibrilador, coloco no tórax do meu paciente e analiso esse ritmo. Porque essa análise desse ritmo que é que vai falar para mim o meu passo seguinte. Se eu vou continuar fazendo recitações RCPs, compressões, ou se eu vou ter indicação de desfibrilação do meu paciente, tá bom? E vamos lá, e aqui tem os dois algoritmos. Lembra que a gente chegou até aqui? Então checamos o nosso ritmo. Se eu estiver diante de um paciente com fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular, minha próxima conduta é desfibrilação. E acabei de fazer desfibrilação, eu não checo o ritmo imediatamente. Desfibrilei meu paciente, volto novamente para fazer massagem cardiopulmonar por 2 minutos. Aí eu só vou analisar o ritmo novamente com o desfibrilador, depois que eu fiz 2 minutos de RCP, e aí eu vou analisando o ritmo a cada 2 minutos. Então notem que a palpação de pulso, eu avaliar o ritmo e tudo, não é feita exatamente após a desfibrilação. É feita após os 2 minutos que se sucedem à desfibrilação, que aí eu vou ficar checando o ritmo a cada 2 minutos. Na assistolia e na ESP, ó, outro fluxograma aqui, se eu botei o meu desfibrilador e eu vi uma assistolia e uma ESP, eu não tenho indicação de desfibrilação.
Então eu vou continuar a RCP por 2 minutos e fico analisando meus ritmos a cada 2 minutos. Analisando meu ritmo a cada 2 minutos. E lá eu tenho uma medicação, na FV também eu também posso utilizar, é indicado inclusive na fibrilação de taquicardia ventricular, em todos os tipos de parada, a epinefrina a cada 3 a 5 minutos. Ou a epinefrina ou adrenalina, é a mesma coisa, que a epinefrina é como eles chamam nos Estados Unidos, nos países de fora. Epinefrine, né, que é em inglês. E adrenalina a gente fala no Brasil aqui. Então, os dois tipos de PCR envolvem o uso da adrenalina no intra-hospitalar a cada 3 a 5 minutos. A diferença é que no FVTV eu vou chocar o meu paciente e na sistolia AESP eu só vou fazer massagem e a medicação, tá bom? E aqui, como a gente disse, aqui é muito interessante esse slide, ó. Notem como são os pré-requisitos de uma compressão torácica de alta eficácia. Notem que a massagem cardíaca, a compressão torácica, não é feita com o cotovelo do paciente, olha só. O cotovelo está estendido. Então, basicamente, o meu movimento para fazer uma compressão torácica efetiva é basicamente na minha cintura, né? Na minha cintura do paciente. Tá? Então, eu mantenho os braços em linha reta, tá? Fazendo quase 90 graus ali com o nosso ombro. E faço a pressão com todo o tórax em cima do tórax do meu paciente. Tá? Então, o braço fica reto, não é o cotovelo que faz a massagem, é a cintura que vai fazer o movimento. Beleza? Então, é essa posição que o examinador está fazendo ali, movimento ascendente e descendente, para cima e para baixo. As compressões devem obedecer, para ser considerada uma compressão de alta eficácia, a frequência de 100 a 120 por minuto. Devem atingir uma profundidade entre 6 e 5 centímetros para um adulto médio. Eu devo minimizar as interrupções nas compressões o tempo inteiro. E é imperativo que eu troque meu profissional a cada 2 minutos. Porque a gente sabe que um dia vocês vão fazer massagem cardíaca na vida de vocês, e vocês vão ver que 2 minutos fazendo direitinho, da técnica correta, com uma frequência de 100 a 120 por minuto, é muito desgastante. Então, se eu passo 2 minutos fazendo RCP, no próximo ciclo eu preciso trocar a pessoa que faz RCP, porque quanto mais cansaço eu venho adquirindo, mais ineficiente se tornam as minhas massagens. Então, a cada 2 minutos eu preciso trocar o profissional que está fazendo as compressões, ok? Então, esses são os pré-requisitos de uma compressão torácica de alta eficácia. Frequência de 100 a 120 por minuto, minimizar a interrupção o máximo possível, profundidade entre 5 e 6 centímetros, e eu devo trocar o massagista, né, o paciente, o socorrista que está fazendo a massagem a cada 2 minutos, porque a minha massagem perde efetividade. Okay? E vamos lá, no intra-hospitalar também, a gente vai dar lidoações, às vezes o paciente ele estava internadinho ali, mas ele estava sem acesso. E é difícil pegar um acesso num paciente parado, é mais difícil. Então, como vamos fazer em relação a isso? Caramba, doutor, não tem acesso, e agora? O que que nós vamos fazer? E a gente já viu que algumas medicações a gente precisa usar. E aquela adrenalina é feita geralmente na veia. Então, primeira coisa é entender, como a gente já falou, que a compressão é muito importante. Então, eu não devo atrasar minhas compressões, fazer minha RCP, porque eu estou sem acesso. Já continua fazendo as compressões adequadamente. Eu posso também fazer a tentativa. Caramba, acesso periférico está muito difícil, venoso. Posso também tentar fazer uma punção intraóssea. Porque o intraósseo, né, não é um vaso que colaba igual na parada cardíaca, por exemplo. Ele está sempre com espaço intraósseo pérvio, porque é osso. Então eu posso tentar fazer uma intraóssea, geralmente no platô tibial, na tíbia onde a gente faz, na PCR, caso eu não tenha acesso. E outra coisa, eu posso também lançar mão até eu conseguir um acesso, seja ele intraósseo, seja ele periférico, a minha epinefrina nas causas de parada, eu posso tentar, eu faço 1 miligrama, que é a dose, eu posso fazer IV, ou eu posso simplesmente, se o paciente estiver entubado, jogar a epinefrina direto no tubo do meu paciente. Tá? Então eu posso colocar a epinefrina direto no tubo do meu paciente, até eu conseguir o acesso. Venoso é mais efetivo, mas eu posso fazer, se eu não tiver acesso, direto no tubo, ok? E eu repito essa epinefrina a cada 3 a 5 minutos,
Sempre. Se o paciente não voltar, eu fico fazendo a cada 3 a 5 minutos. Independentemente da massagem e da compressão. Faço uma a cada 3 a 5 minutos. E aqui, muito interessante. A gente sabe que, por exemplo, a causa que evolui com FV e TV, que são os ritmos chocáveis, eu vou tratar com disciplinação. Então, esse é um paciente que tende a voltar mais. Agora, a ESP e a sistolia, geralmente existem umas causas tratáveis de PCR que vão evoluir, que vão gerar essa sistolia e essa ESP no meu paciente. E aqui tem um mnemônico muito interessante dos 5Hs e dos 5Ts, que são coisas para a gente lembrar na PCR o que pode estar causando essa PCR. Que se eu reverter esse distúrbio, o paciente tende a voltar em ritmo de circulação espontânea. E quais são esses 5Hs, 5Ts? Vamos lá, vamos começar, não é só a ESP, tá, gente? É a ESP e a sistolia. Então vamos começar pelos Hs. Quais são essas causas que a gente tem? Então, um dos Hs é a hipovolemia. Caramba, então, poxa, meu paciente está hipovolêmico, vamos supor que ele sofreu um trauma, um acidente automobilístico, teve uma decepou, um braço, uma perna, e ele perdeu muito volume, perdeu muito sangue. Então, esse é um paciente que pode estar parado por hipovolemia. Então, se eu acho que é um paciente que está com hipovolemia na minha ESP, vou abrir um soro rápido nele, vou correr volume no meu paciente. Às vezes ele vai voltar só correndo esse volume, tá? E fazendo a massagem, obviamente. Outra causa do H, hipóxia grave. Vamos supor que seja um paciente que estava em insuficiência respiratória, estava numa crise de asma, por exemplo, que ele não estava fazendo volume, não estava se oxigenando. Então, o oxigênio no sangue dele vai para valores muito baixos, e esses valores muito baixos podem gerar causas de parada cardíaca. Então, na PCR, é por isso que eu sempre oferto oxigênio a 100% para o meu paciente, na máscara, no reservatório, sempre oferto oxigênio para o meu paciente na parada, independentemente da causa. Tá? Eu tenho também um outro H que seria a hipotermia. Então, se eu acho que meu paciente parou, é um paciente afogado, é um paciente que estava no frio ali, em temperaturas bem baixas, né? Eu devo aquecer meu paciente, porque um dos Hs pode ser a causa de hipotermia. Um dos Hs, H+, que seria o íon hidrogênio. A gente sabe que H+, é a substância ácida, H+, é a substância ácida, ela doa um H+, um íon, para o meio que ela se encontra. Então, ela aumenta a concentração de H+, portanto, gera uma acidose metabólica, porque o ácido faz isso. Então, em situações, a acidose pode gerar realmente uma causa de parada cardíaca. E geralmente, quando a gente acha que é uma acidose, a gente corre bicarbonato de sódio, que é uma base para neutralizar essa acidose metabólica, fazendo o paciente volte. Então, esse é o tratamento que a gente lança a mão durante a parada cardíaca. E por último, a gente tem os hipos e os hipers. A gente tem aqui a hipercalemia, ou seja, potássio muito alto. A gente sabe que lá no potencial de ação, se tiver fisiologia cardiovascular e tudo, a gente tem os canais de voltagem cálcio, canais de cálcio voltagem dependentes. O potássio polariza a célula, então se eu tenho uma hipercalemia, eu posso fazer uma parada em diástole, porque minha célula está muito polarizada, então eu posso não contrair a minha célula miocárdica, então posso gerar uma parada. Definitivamente, a hipercalemia é a pior daqui. Aqui tem hipomagnesemia, hipocalemia, que é baixo de potássio, hipocalcemia, que é o cálcio baixo, mas a que mais faz parada cardíaca definitivamente é a hipercalemia, é o potássio alto. E aqui a gente tem uma substância chamada gluconato de cálcio, que a gente pode fazer no intra-PCR. Então, 5Hs, hipovolemia, hipóxia, hipotermia, acidose, lembrar do H+, da acidose, e os Hs, lembrar principalmente da hipercalemia. Tá? Hipovolemia eu trato com volume, hipóxia com oxigênio, hipotermia aquecendo meu paciente, acidose metabólica grave com bicarbonato e hipercalemia com gluconato de cálcio para estabilizar minha membrana cardíaca pelo potencial ritmogênico do potássio. Então esses são 5 Hs que eu devo pensar isso durante o meu atendimento da PCR, tá? E aqui nós temos os 5 Ts, que também são causas de AESP e assistolia. Então a gente tem o tamponamento cardíaco, vamos supor que o paciente teve um trauma, alguma coisa, e ele evoluiu com sangue dentro do pericárdio, ou um derrame pericárdico importante por conta de uma serosite, um lúpus, alguma coisa assim. E o paciente evoluiu com tamponamento cardíaco porque o coração está cheio de água ali, cheio de sangue dentro do pericárdio, e ele não consegue contrair. Então o débito cardíaco está diminuído, faço baixo débito, e portanto posso evoluir com PCR. Então tamponamento
cardíaco. Às vezes eu tenho que fazer uma punção desse tamponamento cardíaco. Tromboembolismo pulmonar, uma das causas, que é o TEP, né? Seria um coágulo que se forma na circulação pulmonar, onde eu tenho um aumento da pressão nas minhas câmeras direitas e acabo tendo uma falência do meu coração direito por conta do aumento das pressões dessas câmaras na circulação pulmonar e sobrecarga de pressão nas minhas câmaras direitas cardíacas. Então, tromboembolismo pulmonar maciço pode ser uma das causas de AESP. E o meu tratamento, como é um trombo, eu faço um trombolítico. Lítico vem de lise, que vem de quebrar. Então, trombolítico, quebrar o trombo, que é uma medicação que a gente faz, que é o mesmo que a gente faz na trombose coronariana, que é basicamente um infarto. Então, em vez de ser um trombo na circulação pulmonar, é um trombo na minha circulação coronariana. E eu faço o tratamento, é a mesma coisa do tromboembolismo pulmonar. Se eu estou falando de um trombo, eu preciso fazer um trombolítico para desobstruir isso aí o mais rápido possível. Então, meu tratamento é um trombolítico se eu desconfiar de uma dessas causas, ok? Eu tenho também a tensão no tórax, outra das causas, que seria o pneumotórax hipertensivo. Né? O que é o pneumotórax hipertensivo? Tem tanto ar dentro do meu hemitórax que ele acabou angulando, olha só, muito ar pressurizado. Eu acabei angulando minha aorta e minha veia cava para dentro do meu hemitórax e fiz um acotovelamento desses grandes vasos. Então, por consequência disso, por eu ter muita pressão dentro do hemitórax, desvia todo o mediastino para o lado contralateral. Então, isso faz um acotovelamento dos grandes vasos e, consequentemente, menos retorno venoso. E o débito cardíaco está diminuído. Então, como é que eu trato isso? É fazer uma punção de emergência no tórax do meu paciente. Realmente é uma punção com agulha mesmo, gel com 16 ou 14. Eu faço uma punção e desobstruo esse tórax. Vai sair igual se estivesse furando um pneu. E esse pulmão se reexpande, meus vasos se retornam ao ângulo normal e eu tenho melhora desse retorno venoso. E por último, tóxico, se for uma causa de droga, o paciente fez uso de opioide, alguma coisa assim, uso de drogas, eu preciso reverter o efeito dessa droga. Óbvio que tem drogas que não dá pra gente reverter. Se os pacientes for usuário de cocaína e fez um infarto, fez alguma coisa, complicado. Não dá pra gente fazer nada não. É esperar e fazer a massagem cardíaca para ver se ele volta, tá? Então, 5 T são tamponamento cardíaco, tromboembolismo pulmonar, trombose de coronária, que é o infarto, tensão no tórax, que é o pneumotórax hipertensivo, e o uso principalmente de drogas, substâncias tóxicas. Esses são 5 T's e a gente tem que sempre lembrar dessas causas quando a gente estiver atendendo uma parada cardíaca. Beleza? Ok, e tô lá fazendo a minha massagem cardíaca vários minutos. Como é que eu vou decidir que, caramba, não dá mais, realmente a hora do óbito é essa hora, não dá para eu fazer, eu vou ficar fazendo aqui massagem 24 horas, como é que vai ser? Então, como é que eu decido o que eu levo em consideração para finalizar os esforços, né? Então, primeiro a gente tem um conjunto de vários fatores. Primeira coisa é o tempo de PCR até o primeiro atendimento. A gente sabe que se um paciente, por exemplo, está 10 a 20 minutos em parada cardíaca sem receber compressão, a chance desse cara ter uma recuperação importante, voltar é muito pequena, então é menos de 10%. E se ele voltar, como não foi feita a compressão, a chance dele ter um dano neurológico irreversível é muito grande. Então, se eu tenho um cara que chegou para vocês em PCR já há 20 minutos, não adianta. Você não vai fazer RCP nesse cara. Você vai adestar o óbito. Ele chegou para você em óbito, não adianta. Então, o primeiro fator a considerar: tempo de PCR até o primeiro atendimento. O tempo de PCR total. Então, não é um cara, vou ficar fazendo massagem aqui 2 horas. Não vai voltar. Então, a gente tem que saber que não vai voltar. As variáveis de prognóstico prévias do paciente e a idade da vítima. Teve até uma questão que o professor Henrique Bonaldi fez pra gente, fez até o TAC lá que era pegadinha. Ele botou lá pra gente, um paciente de 96 anos, acamado, 13 AVCs e tudo. Tomava 13 remédios diferentes, desnutrido, 38 quilos, um monte de escara, 96 anos de idade, era acamado já há mais de 10 anos. Então esse é um paciente, gente, que a escala de cuidado paliativo dele é muito alta. Então, olha as comorbidades que ele tem. Esse paciente é um paciente que você vai fazer uma RCP, que benefício que esse paciente está tendo, entendeu? Às vezes isso é uma distanásia. É você estar prolongando um sofrimento inevitável. Às custas de quê? Você vai melhorar para quê? Para ele ficar sofrendo mais em cima da cama? Então, esses são os fatores que a gente precisa pensar. Então, a idade do paciente, as comorbidades dele,
o tempo até o primeiro atendimento e o tempo de RCP total. Eu confesso, eu uso mais ou menos uma métrica. Se um paciente com muito fator de risco, se um paciente com muito fator de risco e tudo, geralmente eu faço 20 minutinhos de RCP. Se não voltou, eu encerro meus esforços. Agora, se é um cara mais jovem, tudo, geralmente eu faço até 40 minutos a 1 hora. Por exemplo, eu lembro que teve uma paciente, a gente ficou, na verdade, até 1 hora e 20 em cima dela. Foi muito tempo porque ela tinha 17 anos e era uma puérpera. Então ela tinha acabado de ter o nenenzinho dela. 2 semanas depois, ela evoluiu com uma pneumonia grave, evoluiu com PCR. E a gente ficou 1 hora e 20 em cima dela. Infelizmente, ela não voltou. Mas é a diferença. Se fosse um paciente com 90 anos de idade, eu não ficaria esse tempo todo. Então é muito peculiar isso aí. Mas eu uso a métrica geralmente de mais ou menos 20 a 30 minutos. Se o paciente for mais jovem, eu tento por mais tempo, até 40 minutos. Se não voltou, a gente encerra nossos esforços. E aquela questão da prova era um paciente que já estava, lembra que ele já estava há 10 minutos parado sem RCP, e com aquelas comorbidades todas. Então, a melhor coisa que a gente tinha que decidir naquela questão lá do caso era não fazer absolutamente nada, deixar o paciente descansar. Ok? Outro fator que a gente pode avaliar também é a incapacidade de se manter os valores de CO2 acima de 10 milímetros de Hg de mercúrio pela capnografia. A capnografia é um aparelhinho que a gente coloca na via aérea do nosso paciente para ver o quanto de gás carbônico que ele tá metabolizando. Se ele não está metabolizando muito oxigênio, quer dizer que o centro respiratório dele morreu. Desculpa, se ele não está metabolizando oxigênio e colocando CO2, quer dizer que o centro respiratório dele está morto, está muito sofrível. Então ele não consegue manter uma CO2 acima de 10 pela capnografia após 20 minutos de RCP. Se ele não conseguiu, é uma indicação de mau prognóstico, porque o centro respiratório dele está morto, então o sofrimento neurológico é muito intenso. Beleza? Então isso é uma das coisas que a gente tem. E interessante, ó, em PCR associados à intoxicação aguda ou uma hipotermia acidental, por exemplo, paciente afogamento, que teve uma causa tratada, uma causa conhecida ou presumida que pode ser tratada, por exemplo, você acha que é um IAM, você fez o trombolítico ali, ou uma PCR em jovens, a gente acaba fazendo RCPs mais prolongadas, né, que foi o que eu falei, o exemplo da nossa paciente de 17 anos, da puérpera, que é a paciente que acabou de ter neném, o termo puérpera é isso. E o paciente que está afogado, porque a hipotermia, eu já comentei algumas vezes, que a hipotermia tem um fator de proteção para o sistema nervoso central. Então, quanto mais gelado o paciente está, eu tenho um metabolismo neuronal diminuído, portanto, eu tenho uma proteção neuronal importante. Beleza? Então, nessas situações, eu posso tentar fazer RCP por um pouquinho mais de tempo. Beleza, vamos supor que dessa vez nós tivemos êxito. Nosso paciente retornou à circulação espontânea. O que devemos fazer depois que o paciente voltou? Opa, palpei pulso, tem pulso, maravilha. Então a gente sempre refaz o ABC, né? Porque não é ABCDE, porque o ABCDE não vai ter circulação se acabou de voltar o paciente, o E seria exposure, mas você está com ele já no intra-hospitalar. Então eu refaço o ABC, vou ver de novo via aérea como é que tá, vou ver se ele está respirando e vou ver se ele novamente mantém esse pulso. E faço de novo, retifico as linhas aéreas, provavelmente esse cara vai ter que ser entubado depois, se ele não foi entubado durante a RCP, geralmente a gente entuba durante a PCR. Checar o correto posicionamento da cânula de capnografia, acompanhamento conjunto da capnografia, manter ele com oximetria de pulso para ver quanto que ele está saturando e adequar a ventilação para ver como é que ele está, se ele está no ventilador, como vamos colocar os parâmetros e tudo. Devo transferir esse paciente o mais rápido possível para a UTI, evitar hipoxemia o tempo inteiro, porque ele já está desoxigenado, ele ficou parado, o coração dele parou, então ele não jogou tanto sangue para o corpo dele. Então sempre deixar uma oxigenoterapia importante para esse paciente, usando oxigênio a 100% até que a saturação, ou a PaO2, que é um parâmetro da pressão arterial de O2 na gasometria, seja aferida. Então aqui eu preciso de um exame complementar. E controlar a temperatura do meu paciente pós ritmo de circulação espontânea, que é RCE. Então deixar meu paciente bem aquecido, evitar hipotermia, tudo isso. Esses são os cuidados pós-parada. Ok. A gente já disse aqui também que o coração parado não joga sangue para frente. Se o sangue não joga para frente, o cérebro sofre. Existe uma condição clínica chamada encefalopatia hipóxico-isquêmica,
ou seja, hipóxico vem de falta de oxigênio, isquêmica de falta de sangue. Então, uma encefalopatia por conta de falta de sangue e de oxigênio. Encefalopatia hipóxico-isquêmica. Em pacientes que ficaram parados por muito tempo, eles acabam evoluindo com essa encefalopatia hipóxico-isquêmica. E a gente não vê nada na TC, esse é o problema, porque ela é microvascular, ela é pequenininha, o cérebro lesionou como um todo. Então a gente não vê muita alteração na TC. Assim, igual um AVC isquêmico, por exemplo, igual um AVC hemorrágico. Então é essa TC que está representada aí. Mas depois, geralmente a gente precisa mais ou menos de 72 horas para avaliar qual vai ser o prognóstico neurológico desse meu paciente. Então, às vezes eu vou deixar ele lá sem sedação por 72 horas e depois vou acompanhando para ver qual o nível neurológico que ele tem. Ah, vai ficar comatoso, não está despertando, não tem estimulador. Então, esse é um paciente que eu provavelmente tenho um mau prognóstico neurológico. Então, mais ou menos 72 horas é a hora que a gente consegue aferir se o paciente vai ter uma má evolução neurológica ou não. Tá? Além disso, a ausência de reflexo pupilar à luz, isso mostra um sofrimento do tronco respiratório importante, por conta do acometimento dos nervos cranianos. E os exames que eu tenho são eletroencefalografia, ressonância magnética e tomografia para fazer esse diagnóstico. Então lembra que o período mínimo para avaliar o prognóstico de desfecho neurológico ruim é por volta de 72 horas após a PCR. Beleza? Lembrando do risco da PCR muito prolongada, do risco de encefalopatia hipóxico-isquêmica. Beleza, vamos falar um pouquinho das peculiaridades da RCP em crianças, tá? Geralmente, essas causas de fibrilação ventricular, taquicardia ventricular, é menos comum na criança. Geralmente a minoria das paradas em criança são em ritmos chocáveis. Então são nos ritmos de AESP e assistolia, que são ritmos que respondem melhor à compressão e não respondem ao choque. Então nas crianças, como a gente tem essa peculiaridade da maioria das paradas serem em AESP e assistolia e não em ritmos chocáveis, geralmente recomendo que a gente execute 2 minutos de RCP, porque muitas vezes o paciente vai voltar rapidinho, antes de acionar o serviço médico de emergência. Isso se eu estiver no extra-hospitalar. Se eu estiver no intra-hospitalar, beleza. Qual que é a peculiaridade? No adulto eu comprimia cerca de 5 a 6 centímetros. Na criança eu comprimo o peito dela aproximadamente 1/3 de sua profundidade total. Tá bom? Então 33% ali mais ou menos da profundidade do tórax da criança. Quando for muito criancinha, muito neném, a gente vai usar só 2 dedinhos. É igual tá na fotinho ali, que é uma bonequinha, obviamente, mas a gente vai usar 2 dedos apenas. E para criança com mais de 1 ano, pequenininha ainda, a gente pode usar uma mão só na RCP em vez das duas, tá? As duas eu tenho mais risco de fazer trauma nessa criança e tudo, porque a ossatura do tórax dessa criança é muito frágil. Então, se eu fizer uma massagem com as 2 mãos, eu posso fraturar costelas e tudo. E não vai ser uma boa. E não tem necessidade de fazer isso, porque com a própria mão eu consigo comprimir o coração dela adequadamente. Beleza? Ok, vamos lá. Falamos um pouquinho de RCP, então vamos falar de uma das causas de parada cardíaca. Infarto agudo do miocárdio. O que é o infarto agudo do miocárdio? Uma doença geralmente causada por uma placa de aterosclerose, ou seja, uma placa de gordura na parede do meu vaso. Essa placa de gordura se rompe, mostra ativação de fator tecidual, de tromboxanos, e tudo isso acaba gerando ativação da minha função plaquetária, formando um trombo de plaquetas, formando um tampão plaquetário. E esse tampão plaquetário ativado acaba por se tornar uma obstrução mecânica à minha circulação coronariana. Então o paciente acaba tendo uma obstrução do meu fluxo sanguíneo para a minha artéria coronária, que é a artéria que irriga a minha musculatura miocárdica. Beleza? O meu miocárdio, então por isso eu tenho necrose e dor e morte de miócitos, que são as células musculares cardíacas. Tá? Então lembrar que no infarto, como é uma dor no coração, a maioria das vítimas apresenta quadro de dor torácica, e a característica seria uma dor precordial, ou seja, no meio do precórdio, no meio do peito, onde o paciente está colocando a mãozinha ali, em aperto, geralmente, é a descrição,
com irradiação para a região de mandíbula e membros superiores, principalmente o membro superior esquerdo. É uma dor contínua, que fica ali por mais de 30 minutos, porque tem um trombo dentro da minha circulação, e não diminui com repouso, porque esse vaso está fechado. Tá? Para o atendimento desse paciente, eu preciso avaliar os sinais vitais, ver se ele está ficando hipotenso, qual está a frequência cardíaca dele e tudo. Não movimentar muito a vítima, porque faz com que o coração tenha que bater mais rápido e tudo, então ele fica mais solicitado, é um coração que já está em sofrimento. Então eu preciso fazer repouso nesse coração, exigir a demanda metabólica dele o menor possível. Manter a pessoa deitada em repouso, com o ambiente calmo e ventilado, afrouxar as roupas e evitar a ingestão de líquidos ou alimentos. Porque se ele tiver que fazer um procedimento cirúrgico, um cateterismo, isso não é bom para o meu paciente, então não vou dar líquidos nem alimentos para esse paciente. Tá? Beleza, vamos lá para o segundo, acidente vascular cerebral. O acidente vascular cerebral é exatamente o mesmo espectro de apresentação de doença do infarto agudo do miocárdio. Só que a diferença é que a placa de aterosclerose, em vez de estar localizada na circulação coronariana, ela está localizada na circulação cerebral, na circulação carotídea. E por conta de, novamente, uma ruptura da minha placa de aterosclerose, eu tenho tromboxanos, fator tecidual ativado, ativação endotelial com formação de trombos plaquetários que funcionam como uma obstrução ao meu fluxo sanguíneo cerebral. Então, por consequentemente, antes o coração que morria miócitos, agora eu perco neurônios. É o quem morre quando eu tenho a falta de sangue no cérebro. Porém, a gente sabe que o neurônio, o cérebro, faz várias funções corticais superiores e funções importantes de comando das nossas funções cerebrais. Então a gente consegue visualizar essas alterações, não é no coração. O coração o que faz é doer. O cérebro não. Como ele comanda várias coisas, o que a gente faz aqui? Ó? A gente tem esses sinais rápidos para reconhecimento, um stroke, que é um AVC. Observe que nessas tomografias, o AVC é essa parte mais preta das tomografias aí. Tá bom? Não é a parte mais cinza, não, é a parte mais preta. Então a gente tem essa sigla de think fast, pense rápido. Então a gente tem o F de face, a face caiu, tá vendo? Que a gente tem um desvio de rima, que é da boca, a boquinha da paciente aí tá desviada por conta da perda da função dos nervos faciais, da musculatura facial. Então eu tenho essa boquinha, a face cai de um lado só. Aí pergunta, letra A de FAST vem se o paciente consegue sustentar os dois braços ou ele tem um lado do corpo que ele perdeu força, um lado está mais fraco do que o outro. Então o A vem de arms, de braço. O S vem de speech, se ele consegue conversar, se ele está falando, se ele teve uma piora, está falando embolado, como é que ele está. E o T vem de time, que é a minha ligação o mais rápido possível para eu atender esse paciente no intra-hospitalar. Lembre que tempo, a gente tem uma situação que tempo no coração. Tempo é músculo, então quanto mais tempo eu ficar com a artéria obstruída, mais músculo eu perco. E no AVC, tempo é cérebro. Quanto mais tempo eu fico com a artéria obstruída, mais tecido neuronal eu perco. Então tudo isso são situações que eu tenho que correr contra o tempo. Então, fast, think fast. Face caiu, braços não são capazes de sustentar a força do braço. O paciente falou embolado, ligo e acho que é um AVC. Ok? Então, os sinais que eu reconheço seriam dormência, paralisia ou fraqueza na face, braço ou perna, dificuldade para falar, paralisia da musculatura facial e perda repentina da acuidade visual. Isso, o AVC. Hipoglicemia. Gente, muitas vezes a hipoglicemia, glicemia abaixo de 70, vai chegar no nosso ambiente hospitalar com quadro com paciente desacordado. E é muito interessante que o paciente responde muito rápido ao estímulo de glicose. E ele às vezes vem comatoso com Glasgow 3, responde a nada, faz uma glicose hipertônica, ele melhora rapidamente. É muito interessante. Então, quais são os sintomas clínicos de uma hipoglicemia? Ou seja, glicose abaixo de 70. É um paciente que geralmente tem sudorese, fraqueza, tremores e está muito ansioso. Eu posso ainda ter visão turva, tontura, raciocínio lento, cefaleia, irritabilidade, algumas vezes até crises convulsivas. Então eu preciso sempre verificar o estado de consciência da minha vítima e monitorizar os meus sinais vitais para ver se tem algum conceito de gravidade mais importante aí. Beleza? E se a vítima estiver consciente, mas ainda só tonteira, eu posso oferecer, se eu não estiver no intra-hospitalar, algo doce,
alguma coisa doce, alguma coisa para ela comer, principalmente alguma coisa doce, para ela retornar ao estado de consciência. Lógico que no intra-hospitalar a gente não vai ficar oferecendo doce, você oferece a glicose hipertônica, que é a ampolinha de glicose. Mas no extra-hospitalar, se ela tiver esse sintoma, você pode dar um docinho para ela, alguma coisa para ela comer, se ela estiver consciente, obviamente, porque senão ela vai broncoaspirar se ela estiver inconsciente. Beleza? Convulsões. O que são as convulsões? São ativações neuronais, então, como se fosse um choque no cérebro. São circuitos de ativação neuronal desenfreados, anárquicos, na região do cérebro. Então o cérebro fica hiperativo por alguns minutos. Fica ativando sinapses neuronais o tempo inteiro por algum tempo em atividade cerebral muito alta. Tá? Então o que podem ser os causadores da convulsão? Então podem ser causados por epilepsia, insolação, envenenamento, a própria hipoglicemia que eu comentei no slide anterior pode causar convulsão. Febre alta em crianças, a gente tem a crise convulsiva febril, principalmente nas menores de 1 ano, isso é muito comum. Lesões cerebrais, por exemplo, um AVC, um TCE, um traumatismo crânioencefálico, um AVC ou choques elétricos. Tudo isso podem causar convulsões. É importante, então, no atendimento desse paciente, observar se tem objetos perigosos próximos à vítima e retire, porque a vítima está sem consciência, geralmente. Tá? Então, ela pode se machucar com esses objetos localizados próximos a ela. Eu preciso tentar, ela está tremendo, ela está convulsionando, está contraindo várias partes da musculatura, o corpo dela está travado, está tremendo, em parte tônico-clônica. Então tentar acolchoar a vítima, retirar os objetos do seu alcance, sem limitá-la nos seus movimentos. Não adianta ficar tentando segurar, porque ela não está consciente, não adianta. Então proteja a vítima, principalmente a cabeça. E aqui, né, nessas figuras, a gente tem a posição de recuperação, que a gente coloca o paciente em posição em decúbito ali, entre lateral e ventral, para se o caso do paciente, o paciente vomite, ele não broncoaspire, o vômito vai para o chão e não para o pulmão do meu paciente. Então essa é a posição de recuperação. Então esse próximo slide mostra basicamente o que nós devemos fazer. Então o paciente começou a convulsionar, cronometra o tempo de convulsão no relógio, para ver quanto tempo que ele está convulsionando, para ver se ele vai estar em estado de mal epilético ou não, que é quando o paciente fica convulsionando por mais de 30 minutos. Não coloca nada na boca do paciente, tem essa situação, bota um garfo, bota não sei o que, uma colher para a língua não desenrolar e tudo, às vezes o paciente vai te morder, vai amputar seu dedo, isso. Então se você botar ele de ladinho e não puxar a língua dele, deixa ele de ladinho dessa maneira, não precisa ficar colocando a mão na boca do paciente, então não coloque nada na boca, até porque algumas coisas você pode colocar alguma coisa, ele vai morder forte, pode quebrar o dente. Cronometrar o tempo, não contém o paciente à força, ele vai convulsionar, não adianta. Afrouxe as roupas, proteja a cabeça dele, remova óculos e tudo se tiver, vira ele de ladinho para ele não broncoaspirar. E sempre peça ajuda. Ligue SAMU 192. Beleza, fluxograma de atendimento então da síncope. O que é a síncope? Seria o nome semiológico do desmaio. Os pacientes que desmaiam. A gente tem várias causas de desmaio. Tá? Então, o que é o desmaio? Perda transitória da consciência em razão de um hipofluxo cerebral. Então, baixou o fluxo cerebral por um motivo, meu cérebro desabilitou, eu desmaiei. A síncope é uma manifestação clínica de instalação rápida, geralmente tem curta duração e associada à recuperação completa e espontânea, que é só recuperar esse fluxo cerebral, o paciente volta normalmente. Ok? A causa mais comum da síncope é a síncope vasovagal, que o paciente tem um estímulo vagal exacerbado. A gente sabe que o nervo vago faz o estímulo parasimpático. O estímulo parasimpático gera hipotensão e bradicardia. Então, se eu tenho hipotensão e bradicardia, eu tenho um hipofluxo cerebral e acabo gerando síncope. A síncope vasovagal é a causa mais comum. Outras causas que a gente tem seria situacional, a gente vai comentar um pouquinho mais lá para frente, reflexa ou neuromediada, e hipotensão ortostática e a síncope cardíaca. Tem o próximo slide aqui para a gente comentar sobre isso. Vamos lá, então esses 6 tipos de síncope que nós temos. A síncope vasovagal, então a gente tem um estímulo do nervo vago mais proeminente nesses pacientes, e é a causa mais comum de síndrome, geralmente é mediada por emoções ou por ortatismo, ou seja, ficar em pé por muito tempo. Talvez alguns de vocês tenham isso, ficar em pé por muito tempo. É muito comum em jovens, sem qualquer patologia, por um reflexo vagal. A gente também tem a síncope do seio carotídeo,
Lá na nossa carótida, a gente tem o seio carotídeo, que é um localzinho entre a bifurcação carotídea, que se a gente fizer uma massagem, onde estão nossos baroreceptores, se a gente fizer uma pressão desse seio carotídeo, eu estimulo um reflexo vagal. Então, em alguns pacientes, eu faço a manipulação do seio carotídeo e posso acabar desencadeando síncope nesses pacientes. Hipotensão ortostática, ou seja, o sistema nervoso autônomo está cronicamente afetado. Por exemplo, paciente muito idoso, por uma dissociação senil, ou um paciente diabético que faz lesão do sistema nervoso autônomo. Então, esse paciente, quando eu normalmente fico em pé, saio da posição deitada para em pé, eu tenho uma diminuição do retorno venoso por conta da força da gravidade. O meu reflexo do meu coração é fazer taquicardia para aumentar esse débito cardíaco. Esses pacientes com hipotensão ortostática não fazem esse reflexo de taquicardia. Então, por consequente, quando o paciente levanta, ele fica em pé, ele acaba tendo essa hipotensão. Então, pode ocorrer tontura, turvação visual, letargia, sudorese, palpitações, distúrbios auditivos, dor hospital ou cervical e precordialgia atípica. A gente também tem a situacional, ou seja, após o paciente realizar um esforço para urinar ou evacuar, ou tossir e espirrar. Justamente pelo mesmo motivo, a gente simula uma manobra de Valsalva, depois você coloca no Google aí, que é aumentar a pressão intraabdominal. Quando eu aumento a pressão intraabdominal, eu acabo tendo um estímulo do meu parasimpático também. Então, eu acabo tendo semelhante a um estímulo vagal. Então, quando eu faço isso, manobra de Valsalva ou situacional, eu posso ter uma síncope. Síncope reflexa ou neuromediada, basicamente é quando eu tenho ação de susto e tudo, que eu posso ter uma neuromediação dessa síncope. E de cardíaca, eu faço um baixo débito por algum motivo e acabo tendo a síncope, beleza? Uma arritmia descontrolada, alguma coisa assim. E o que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer frente ao atendimento de uma síncope? Tá? Então, a primeira coisa é afastar a vítima de local que for possível perigo. Então, se ela desmaiar próximo a uma janela, uma escada, ela pode cair. Então, retire ela de próximo desses locais. Deita-se a vítima de barriga para cima e eleva-se as pernas em relação ao tórax, justamente para... A gente falou que a síncope, o mecanismo principal é hipofluxo cerebral. Então, se eu fizer isso, levantar as perninhas do meu paciente em relação ao tórax, eu acabo melhorando o retorno venoso. A cabeça tem que estar mais baixa em relação ao restante do corpo, justamente pelo bronco aspirar. E eu acabo melhorando o meu retorno venoso. Eu preciso lateralizar, é indicado que eu lateralize a cabeça para facilitar a respiração, afrouxar as roupas, manter o ambiente arejado e após recobrar a consciência, a pessoa deve permanecer pelo menos 10 minutos sentada antes de ficar em pé para prevenir o novo desmaio, principalmente se for hipotensão ortostática. Então ela fica sentadinha por 10 minutos. O que não fazer? Jamais jogar água fria no rosto para despertar ninguém. O paciente pode broncoaspirar e ter uma pneumonia broncoaspirativa que não é o que você quer. Jamais oferecer álcool ou derivados de amônia para o paciente cheirar, para ele acordar, extremamente proscrito, e não sacudir a vítima. Então tem que esperar ela acordar por si só. Não adianta ter medidas heróicas, porque ela vai acordar. Beleza? Então, galera, basicamente essa foi a nossa aula sobre suporte avançado de vida. É uma coisa que vocês vão ver na vida várias vezes, tá? Espero que tenham gostado dessa aula. Qualquer coisa, é só me mandar mensagem para tirar as dúvidas, sem problemas. É uma aula de aplicação muito legal na nossa prática médica. Vocês vão fazer isso todo dia, quando vocês estiverem no intra-hospitalar. Todo dia não, todo dia é exagero, mas vão fazer isso com bastante frequência e precisam dominar esses preceitos do suporte básico de vida, do suporte básico e do suporte avançado. Tá ok, gente? Então, até mais. Bons estudos para vocês. Até mais.